Cara, olha só, fizeram uma lista dos 10 vídeos tutoriais mais inúteis já feitos. Dá pra acreditar, velho. Os caras fizeram tutorial até de como beber água. Sim, tem um tutorial de como beber água. Cara, isso é perda de tempo. Pois é, cara, tem... Não, é... Então tá bom então, né? Vamos deixar de perder tempo aqui e vamos fazer algo útil na terça-feira! É quinta-feira! Não é terça! Ah, é. Tá perdido, cara? Quinta-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em tutoriais inúteis, aliás, antes de continuar, né, com o assunto sério, voltando pra conversa anterior, sabia que tem um site pra você descobrir se o seu PC tá ligado? É sério, velho, tem um site pra você ver se o seu computador está ligado. E sabe o que acontece quando você entra no site? Entra lá no site, tá lá depois do botão de curtir, deixa o like aí que aparece o link do site pra vocês. Se o primeiro guia daquela lista era sobre como beber água, sabe qual que era o segundo? Como instalar o cabo de força da sua placa de vídeo. E terceiro, como fazer um conector 12VH PWR não entrar em combustão. Interessante esses dois tutoriais aí, parece que tem muita gente tentando colocar eles em prática. Começando pela PCI SIG, que é a organização responsável por cuidar de tudo que diz respeito às especificações de dispositivos PCI Express. Ao que parece, alguns dos seus membros já estão trabalhando em algumas alterações no formato do conector 12VH PWR. Eles estão estudando alterar o formato do conector ali nos 4 pinos dos sinais, que é no mínimo curioso, porque não são esses 4 pinos que vêm causando os problemas, né? Ah, Rosa, às vezes os caras estão fazendo isso pra tentar melhorar o encaixe no conector fêmea da placa de vídeo, né? Vai saber. É, talvez seja isso mesmo. Afinal, o Tech diz, o Steve do Gamers Nexus, após uma extensa bateria de testes, acabou chegando à conclusão de que o principal motivo para a falha parece estar relacionado ao encaixe inadequado do conector por parte do usuário, onde em alguns outros isso também pode ser por falha do fabricante do adaptador. E por enquanto, no meio de toda essa palpitaria, o único que realmente conseguiu reproduzir o problema foi de fato o Gamers Nexus. Afinal, todo mundo teve uma ideia do que poderia ser, acabou palpitando e até cravando alguma coisa que não foi confirmada. E enquanto isso, a Nvidia ainda não confirmou qual é o causador do problema, mas disse que ainda está investigando e deve trazer uma conclusão em breve. Depois de tudo isso, você ainda compara aí uma RTX 4090 ou vocês ainda não estão a fim de assumir esse risco? Deixa aí nos comentários. E se o papo é correr riscos... Não é de hoje que começaram a pipocar diversas novas marcas de placa de vídeo chinesas, onde a mais famosa dessas talvez seja a 51 Risk, que se popularizou por aqui com a tal RX 6600M, que oferecia desempenho praticamente idêntico ao RX 6600M padrão, só que por um preço bem camarada. Porém, ao que tudo indica, os chineses continuam inovando. A bola da vez é a 51 Risk RTX 3070 Ti M de 8GB, que, como o próprio nome diz, trata-se de uma RTX 3070 Ti de notebook, que foi adaptada para o uso em desktop. Até aí acho que não teria problema, né? A gente viu 6600M funcionando bem, né? Então... Porém, existem algumas diferenças entre elas, onde a GPU Mobile vem com clocks bem mais modestos, com um boost abaixo de 1500 MHz. E também alguns CUDA cores a menos, no caso 5888 unidades. Pô, só mesmo com essas diferenças aí parece ser uma coisa finíssima, hein? Literalmente um negócio da China, hein? Pois é, né? Mais ou menos. O que ninguém ainda disse é que, diferente das placas mobile da AMD, que usam o mesmo pacote de drivers das variantes de desktop, o mesmo não acontece com a Nvidia, o que significa que você vai depender de drivers modificados pelo chinês que te vendeu a placa. Um verdadeiro mico mobile. Mas também o que pode acontecer de pior, né? De repente ele colocar uma linha de código malicioso ali. Não, pagando barato, né? Vale a pena, né? Vale a pena? Deixa aí nos comentários. Ah, eu só tô fora desse mico mobile aí. Então tá certo, se mico mobile não te interessa, que tá um dinossauro mobile. Pois é exatamente sobre isso que trata essa notícia, com um vazamento a respeito dos Raptor Leak Mobile. O leak revela as especificações do novo i7 13700HX, e a Intel continua colocando umas letras estranhas ali no... Bom, não dá pra reclamar, já foi pior, né? Mas sempre dá pra melhorar, né? HX parece o nome de uma SUV, né? i7 13700HX. Deve ser V8 no mínimo. O processador conta com 8 P-cores e 8 E-cores, frequência base de 2.1 GHz, boost de 5 GHz e, pasme, multiplicador destravado, o que deve ser de grande ajuda caso alguém queira simular o conector 12VH PWR no notebook. O vazamento ainda traz números de desempenho no Geekbench 5, onde o 13700HX foi capaz de bater os 1866 pontos em single thread e 15.181 em multithread, o que, colocando em perspectiva, é mais rápido do que o i9 12950HX,
DirectX, que era o topo de linha da última geração e que conta com o mesmo número de P-cores e E-cores. Com esse desempenho, esse processador certamente não deve ter problema para empurrar qualquer GPU mobile disponível no mercado. Já tô até vendo que ele tem tudo aí para ser a nova musa dos gamers de notebook. E por falar em musa, não é a do verão. Semanas atrás apareceu por aqui uma notícia de que uma empresa chinesa chamada Moorthreads estaria desenvolvendo uma GPU in-house, onde inclusive eles já até demonstraram o menor chip da linha rodando um LOLzinho, que apesar de não dizer muita coisa a respeito do desempenho da placa, ao menos é um claro indicativo de que tem suporte ao DirectX. Mas agora eles deram um importante passo para colocar a musa no mercado. Segundo o Videocards, a MTT S80 entrou na pré-venda, onde diferente da GPU demonstrada anteriormente, essa se trata da grande musa, sendo equipada com a maior GPU da família, contando com 4.096 cores, 16 GB de memória GDDR6 e suporte às APIs DirectX e OpenGL. Sobre o seu sistema de refrigeração, ela é dual slot e triple fan. E olha só, falando na musa, acabou de sair testes da placa. E apesar de ter suporte a DirectX 9 e DirectX 11, eles só garantem oficialmente 11 jogos, onde os outros 60 são jogáveis, o que é bem ruim. Do ponto de vista do desempenho, ela deve ter rendimento similar a GTX 1060, porém consumindo mais de 110 watts. Em idle. Acho que a única coisa de musa que essa placa tem é o nome. Pô, Robson, da hora, hein? Como é que eu faço pra comprar isso aí? Então, por enquanto a tal da pré-venda é apenas limitada à China e a placa é oferecida apenas em um combo com uma B660 da Asus. Mas, ao descontarmos o valor da placa-mãe, nós chegamos no valor de $276 para a placa de vídeo, ou seja, mais ou menos a mesma faixa de preço de uma RTX 3050. Se as GPUs da Intel já tem fama de ter driver ruim, imagina essa musa aí. Ah, mas daí tem que dar um desconto também, né? Por enquanto essa é a primeira GPU que esses caras estão lançando, então, assim, já vai tá bom se a musa for capaz de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Elon Musk colocando fogo no parquinho. Ah não, perdão, no Twitter. Ah, não é a mesma coisa? Twitter, parquinho? Tem diferença? Preciso observar isso mesmo? Desde que assumiu o Twitter, o excêntrico bilionário Elon Musk tem colecionado polêmicas, a começar pela já esperada demissão de todo o antigo alto escalão e posteriormente a metade da força de trabalho da empresa, onde alguns foram convidados a voltar, mas certo mesmo é que o Twitter tá novamente aparecendo aqui nessa quinta-feira. Não sei se eu gosto muito desse dia, eu acho que eu não sei. Depois do Musk tecer publicamente algumas críticas aparentemente não fundamentadas sobre a parte técnica da rede social, alguns engenheiros da empresa foram lá responder o chefinho e explicar o porquê ele estava enganado, inclusive sugerindo que essa discussão deveria ter sido feita em privado. Consequência óbvia, mas alguns engenheiros de software demitidos. Eu não sei quem que esperava. Alguém esperava um resultado diferente? Não, é sério? Não, sério, gente. Não dá, né? Além disso, diante de tantas polêmicas, alguém teve a brilhante ideia de fazer uma espécie de linha do tempo reunindo todas essas caneladas. E caso você tenha interesse em ver, o nome do site é twitterisgoinggreat.com. Ou seja, o Twitter tá indo muito bem.com. Spoiler, não tá indo muito bem. E vocês, o que vocês acham desse show aí do Twitter? Será que vai fazer bem pra empresa ou será que o Musk tá viajando? Deixa aí nos comentários. E falando em viagem, vocês conseguiriam imaginar um filme do GTA? Ah, Robson, uma viagem isso aí, né? Então, indo um pouco mais além, vocês conseguiriam imaginar o GTA virando um filme cuja estrela principal seria o Eminem? Eu sei, é realmente difícil de acreditar que essa proposta tenha sido feita em algum momento. Mas segundo o Kirk Ewing, que é cofundador de um aplicativo chamado VMe, isso aí quase virou realidade logo depois do lançamento do GTA 3, onde a Rockstar na época vetou a ideia porque, segundo consta, eles já sabiam que a franquia seria enorme e não precisaria desse tipo de propaganda para crescer. Considerando o histórico de filmes de jogos de filmes, eu acho que
foi a melhor coisa isso não ter acontecido, né? Se bem que ia ser bem legal o Eminem, protagonista do GTA. E se o papo são promoções, na época da mineração, as placas de vídeo realmente viraram coisa de filme para a maior parte da população, com os preços nas alturas, e por conta disso, a Nvidia tratou de reviver alguns modelos da geração anterior, tipo a RTX 2060 e a 2060 Super, como uma tentativa de oferecer mais opções no mercado. Contudo, após o fim do surto coletivo dos mineiros, o preço das placas caiu, e agora, com farta disponibilidade, o que fazer com esses modelos de emergência? O que fazer? Muito fácil. Shhh. Shhh. Não resiste, não resiste. Não. Eu sei. Segundo o portal chinês Fast Technology, a Nvidia encerrou a produção e o fornecimento das GPUs para a RTX 2060, o que significa que muito em breve esses modelos estarão extintos, com a empresa da jaqueta planejando substituir as placas por outros modelos na mesma faixa de preço, tipo aquela bizarrice da RTX 3060 de 8 GB, né? E falando em coisas que saíram de linha, deixa o F para prestar respeitos para 2060. Mas fica tranquilo que essas placas vão continuar no mercado, elas vão só aparecer assim 99% novas, nunca usadas na mineração, pelo menos num precinho mais acessível. Então ela ainda vai viver em nossas memórias e em muitos computadores por aí. Tem muita 2060 pelo mundo. Aliás, que triste, né? A Nvidia matar a placa que estava conseguindo chegar aos pés da GTX 1060. Demorou só aí uns 3 anos, mas ela realmente estava chegando no nível da 1060. Deixa o F aí para RTX 2060. E também não é segredo para ninguém que os primeiros computadores, ali pelas décadas de 50 ou 60, eram absolutamente enormes, pesados e apresentavam um consumo bem alto. E também eram bem caros. Nossa, que curioso. Isso aí na sua mão? É um computador vintage, então? Parece que no fundo as coisas não mudaram muito nesses últimos 60 e poucos anos, né? Agora, com esse contexto aí em mente, imagina que você vai fazer uma visita na casa do seu avô e quando você entra no porão, você dá de cara com 2 computadores da década de 50. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com um usuário do Reddit chamado Seawiz, que encontrou um PDP-8E e um LGP-30, sabe? O PDP e o LGP, famosíssimos. Eles não eram muito famosos. Os computadores, em especial o LGP-30, é extremamente raro, com apenas 45 unidades produzidas, e era uma máquina à frente do seu tempo, sendo relativamente compacto, eu sei, pra época ele era. Tudo isso com essa aparência aí de freezer e peso de apenas 363 quilos, onde ele possui 15.8 kilobytes de memória, algo que era considerado muito bom pra época. Cara, quanto que custa uma belezinha de um freezer desse aí? $47 mil, o que ajustando pela inflação dá cerca de $513 mil pelo dinheiro de hoje. Pensando bem, acho que as coisas avançaram um pouco, né? E se o papo são coisas que avançaram bastante, a IBM recentemente anunciou o Osprey, que trata-se da última palavra em termos de processador quântico, contando com 433 qubits, o que é mais do que o triplo do seu antecessor, o Eagle, que tinha 127 qubits. A ideia dos caras é preparar um supercomputador quântico com 4.000 qubits já em 2025, onde para isso eles pretendem combinar os chips anteriores nesse design. Pô, Robson, que bacana, então quer dizer que daqui a pouco a gente já tá com um computador quântico em casa? Agora tá avançando, hein? Então, eu acho que não vai rolar, pelo menos não por enquanto. Afinal, apesar da clara evolução no que diz respeito à capacidade de processamento, esses computadores ainda precisam operar a temperaturas muito próximas ao zero absoluto para o seu funcionamento. Ou seja, ainda tem bastante tempo até se tornar realidade para o cidadão médio. Só que fora da realidade foi o que algum hacker conseguiu fazer com a Nvidia, que foi atacada novamente, ainda que em uma escala muito menor do que aquela outra terça-feira. Dessa vez, algum hacker zoeiro conseguiu ter acesso a uma conta oficial da Nvidia no Twitter, onde ele simplesmente começou a postar spam relacionado a criptomoedas, sendo mais específico o Dogecoin. Por isso é sempre bom você ficar esperto antes de sair clicando nos links por aí, afinal essa é uma conta verificada e oficial do fabricante, olha só o que aconteceu. Se bem que tá cada vez mais difícil saber o que é oficial, o que não é oficial, o que é verificado no Twitter, né? Então, por via das dúvidas, não clique em nada no Twitter, só no link para o nosso review da RTX 4080, que eu não vou deixar no Twitter, vou deixar aqui na descrição. Quero uma RTX dessas novas, mas acha que a 4090, 4080 e até as futuras 4070 são muita areia pro seu caminhãozinho? Se esse é o caso, então essa notícia é pra você. Afinal, esse é o primeiro rumor da futura RTX 4060. De acordo com Wolfenstein, que é o cara lá da Lenovo da China, a futura 4060 terá desempenho similar à atual 3070, só que consumindo menos que a 3060, o que a princípio parece ser muito bom. Tirando que o preço deve ser igual ao da 3060 Ti. Não é melhor ir lá comprar uma 3070 em promoção agora mesmo? Quer um Ryzen 7000, mas não curte os modelos já existentes? Seja pelo preço ou pelo TDP,
TDP, então fique sabendo que a AMD está preparando 3 novos modelos, todos com TDP de 65 watts e com clock base de 3.8 GHz. O primeiro deles é o Ryzen 9 7900, que deve ter um boost de 5.4 GHz e custar $429. Já o Ryzen 7 7700 vem com um boost de 5.3 GHz e preço de $329. E por fim, o Ryzen 5 7600, com frequência máxima de 5.1 GHz e custo de apenas $229. Tá pensando em trocar de celular? Quer algo topzão mesmo? Então acho que vale a pena esperar os modelos com o novo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, o qual deverá ser fabricado pela TSMC no processo de 4N, com uma configuração de CPU de 1+4+3 cores e vir com uma GPU Adreno, que segundo a empresa traz um ganho de desempenho de 25% em relação à sua antecessora, e olha só, com suporte a Ray Tracing. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Nvidia lançando uma nova RTX. Robson, tá muito difícil esse mercado de placas de vídeo. Eu queria uma da nova geração, mas só tem a 4090. E eu não preciso de algo tão forte ou tão caro quanto ela. Então seus problemas se acabaram. Afinal, a Nvidia finalmente lançou a nova RTX 4080 de 16GB. Sim, uma daquelas 3 placas que foram anunciadas lá em setembro, onde a primeira delas a chegar ao mercado foi a 4090. A segunda foi a 4080 de 16GB e a terceira, a terceira ela foi deslançada, inclusive. Mas ela deve voltar com outro nome. Pô, legal, mas qual que é dessa 4080 de 16GB aí? Bom, em relação à 4090, ela usa uma GPU menor, o AD103, que conta com 9.728 CUDA cores, frequência de boost na casa dos 2.500 MHz, 16GB de memória GDDR6X e TDP de 320 watts. Ou seja, apesar das especificações serem respeitáveis, existe uma distância considerável para a RTX 4090. Ixi, esse negócio de distância considerável aí não pegou bem não, né? De acordo com o Tech Power Up, com resolução 4K, a diferença para a 4090 foi de 25%, o que é significativo. Porém, a placa ainda é forte o suficiente para levar qualquer coisa nessa resolução e se ligar o DLSS 3, então, leva até com o RT ligado. De qualquer forma, se você quiser ter uma análise em português e com informações sobre jogos, comparativos, consumo, preço, tem um link aqui na descrição do nosso review da RTX 4080. Ah, pô, bacana. Então, e o preço? Então, né, o preço, pois é. O preço são de módicos $1.200, o que é uma tremenda de uma grana e representa um aumento considerável em relação ao que era sugerido para a RTX 3080, que veio por $699, quase a metade. Ainda que ela tenha sido vendida por mais no surto da mineração. E assim, ainda tem que considerar que a diferença de desempenho da 3080 para a 3090 era bem menor do que a da 4080 em relação à 4090. Enfim, essa placa tem um ponto fraco e ele se chama preço. Mas quer ver uma coisa que o ponto forte é justamente o preço? Então saca só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a fonte da CS-Sonic, modelo Focus GM750. Ela tá custando R$ 599,90 na Terabyte, então corre que enquanto durarem os estoques. Você ficou interessado, né? Quer dar uma olhadinha? O link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever no canal, sininho, essas coisas que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer isso no caminho, né? Vai aproveitar, já vai deixar o like, clicar nos... Não ia? Mas pode fazer agora, aproveita que eu te expliquei como que é o caminho. Mas se você tiver sem grana ou não conseguir comprar uma RTX Founders Edition, pelo menos você pode comprar uma camiseta Lock Gamer FE30. É só você mandar um e-mail para esse endereço aqui, com esse assunto aqui, e falar que você quer reservar a sua camiseta Lock Gamer FE30. Corre lá que enquanto... Não, a gente ainda não tem estoque, mas em breve a gente vai falar quando vai ter de estoque, ó. E voltando ao assunto sobre coisas caras... Nossa, Robson, que broxante o lançamento dessa 4080 16GB, muito caro. Então, se por alguma razão você achou esse lançamento fraco, calma, não fique desesperado, porque essa notícia aqui, essa é para tratar de um lançamento épico da doutora Lisa Su. No roadmap de 2022, a AMD havia prometido o lançamento de 2 produtos usando a nova arquitetura Zen 4. Um deles é o Raphael, também conhecido como o Ryzen 7000, que inclusive já tem testes aqui no canal, confere lá. Eu não sei se eu vou deixar o link na descrição. Eu deixei o link na descrição, deixa aí nos comentários. E o outro era o Genoa, ou o EPYC 9004. Os novos processadores que são destinados aos servidores são oferecidos em configurações que vão dos 16 aos 96 cores, com TDP entre 200 e 360 watts. Nossa, é menos do que o 13900K em overclock ainda? Mas a AMD ainda oferece a opção de se configurar manualmente esse parâmetro, podendo chegar aos 400 watts. Assim como suas humildes contrapartes de desktop, os novos EPYC marcaram a estreia de uma nova plataforma. Ela oferece 12 canais de memória DDR5 4800, possibilidade de se usar até 6 TB de RAM, 128 lanes PCI Express 5.0, 64 lanes CXL 1.1, AVX 512 e, por fim, a opção de se usar até 2 processadores no mesmo sistema. Pô, legal, no papel parece muito bom, né? Mas e o
desempenho. Bom, segundo o Foronix, o Epic 9374F, que tem apenas 32 núcleos, foi capaz de competir e até superar dois Xeon 8380 Platinum, ou seja, 32 cores batendo 80 no Linux em multithread. Mas tem o seu preço também, né? Com certeza, e no caso desses Epics aí, eles partem dos $1.083 no modelo 9124, que é um 16 cores modesto, passando para os $4.850 nesse 4374F aí, o que mandou de base os dois Xeon, e chegando a $11.805 do 9654, que é um monstro todo poderoso com 96 núcleos. Nossa, Robson, eu tô aqui vendendo almoço pra comprar janta, você vem com esse monte de coisa cara, assim não dá, né? Não, eu sei, realmente fica difícil, mas se você não tá com bala na agulha, então que tal você dar uma olhada nos jogos grátis da Epic Store? Afinal, eles são grátis, e daí você não vai precisar vender o seu almoço, né? E essa semana os jogos grátis são o Evil Dead The Game, que parece ser um jogo em que você faz parte de um esquadrão que tem que tocar o terror nas forças do mal, e o Dark Death, que tem toda uma pegada daqueles jogos desenvolvidos no RPG Maker. Ah, essa é uma risada de eu não faço ideia do que é isso. Segundo o redator, só quem é muito velho vai lembrar disso aí. É muito nerd. Que eu já sou meio velho, mas não sei o que é isso. Sabe o que é isso? Deixa aí nos comentários. E além disso tem a Amazon Prime, que você pode pegar por 30 dias grátis usando o link aqui embaixo na descrição. E além dos benefícios como frete grátis e produtos com desconto exclusivo, tem uma série de extras para diversos jogos. Isso quando não aparecem os jogos grátis, e são jogos realmente bons e completos, para você ficar. Ainda tem o Amazon Prime Video e o Amazon Music, então aproveita o link aqui na descrição. Aproveita e se inscreve no canal também, porque se você não se inscreveu no canal, olha o que aconteceu com a semana, virou uma bagunça. Deixa o like ali, clica no sininho para você não esquecer quando é terça-feira e volta mais um Loki News, senão vai passar sempre em dias diferentes, aí você vai